Oi, meus curiosos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa Gil, do Apaixonada e Poderosa, apresentadora desse canal, e você está assistindo ao Curiosidade em Dia. E no vídeo de hoje eu vou trazer um famosíssimo caso, o caso do maníaco assassino do Zodíaco. Se aconchegue na cadeira e vem comigo. Você muito provavelmente já deve ter ouvido falar nesse caso, mas caso não tenha, o caso do assassino do Zodíaco se refere a um serial killer que ficou muito conhecido não só pelas mortes e ataques em si, mas também pela sua forma perfeita de agir em todos, sem deixar nenhum rastro que não fosse de propósito. Toda a história parece coisa de filme que costumamos assistir de tão louca. Me surpreende muito o fato de até hoje não terem descoberto quem realizou os assassinatos. Os poucos suspeitos são de mera especulação popular. Bom, vamos começar do início, com as primeiras mortes registradas. Primeiro crime. No dia 20 de dezembro do ano de 1968, na pequena cidade de Vallejo, na Califórnia, dois namorados, o jovem de 17 anos David Arthur Faraday e a jovem de 16 anos Beth Lou Jensen, saíram para o encontro de noite, próximo de um lago, local que era bem frequentado por outros casais também. Mais ou menos perto das 11 horas, as pessoas ali do local ouviram tiros vindo de uma direção específica. Avisaram aos policiais que logo vieram e puderam presenciar o que viria a ser o início de uma matança sem solução. Na cena, estavam os dois jovens baleados, a garota com um tiro nas costas, já morta, e o garoto com um tiro no rosto, ainda com vida, que foi levado imediatamente para o hospital, porém morreu logo antes de chegar lá. Na cena onde o assassinato ocorreu, não tinha nenhuma pista deixada para trás, nenhuma coisa que pudesse ajudar na investigação, nadinha. Esse acontecido mexeu muito com a população, pois atos de violência daquele tipo não eram comuns por lá. Pensa, isso nunca acontecia naquela cidadezinha, era de se assustar. Segundo crime. Alguns dias depois, em 4 de julho de 1969, próximo 3 quilômetros de onde havia acontecido outro assassinato, um casal estava dentro de um carro. Eram Michel Renault, de 19 anos, e Darlene Ferrin, de 22. Aproveitando juntos, quando em torno da meia-noite, do nada, um homem com um casaco chega perto do lado do passageiro, onde a garota estava, saca a arma e atira algumas vezes contra os dois. A ambulância e os policiais chegam, acham o garoto ainda vivo e o levam para o hospital, onde ele contou tudo isso como aconteceu, além de fazer uma descrição do homem que os atacou, dizendo que ele já era mais velho, com uns 30 e poucos anos. Era grande e branco, com o rosto mais rechonchudo e cabelos castanhos. E novamente, a cena do crime estava perfeita, com nada que ajudasse a iniciar a investigação de forma concreta. Uma coisa a se ressaltar é que pouco depois desse crime ter acontecido, teve uma ligação de um homem para a delegacia de polícia e nessa ligação ele dizia: "Quero informar um duplo assassinato", sem muita mudança na tonalidade, sem nervosismo perceptível, dando muito a entender que era algo lido, e em seguida finalizou com informações precisas da cena do crime. Ou seja, era claro que essa ligação foi feita pelo próprio assassino. E antes que vocês se perguntem, sim, o telefone de onde foi feita a ligação foi rastreado, mas era um telefone público, então não levou a nada. Em agosto, algo muito peculiar acontece. 3 cartas são enviadas para a imprensa, para um jornal. Para um jornal foi enviada uma carta escrita à mão, que dizia mais informações e coisas características dos acontecimentos que apenas os policiais e o feitor do crime poderiam saber, e a parte de um código. E para os outros 2 jornais foram enviadas uma carta a cada um, com o mesmo conteúdo da outra, e ainda os outros pedaços do texto codificado, sobre a ameaça escrita na carta de que se elas não fossem publicadas até um determinado dia, o homem iniciaria uma onda de mortes pela cidade. Pouquíssimo tempo após a publicação, Donald e Jeannie e Betty June, casados, conseguem decifrar uma parte daquele texto, que estava cheio de símbolos com métodos de verificação de frequência dos desenhos, junção e muita dedicação. E apesar de ele ter falado que se eles decodificassem aquilo, eles provavelmente pegariam ele, porque lá no meio estava escrito seu nome real, no decorrer daquela mensagem decifrada, nenhum nome estava escrito. Apenas continha escritos
de pensamentos conturbados, dizendo que matar pessoas era muito divertido, e também foi mencionada uma espécie de seita religiosa individual que dizia que ele teria todos que matasse como escravos após a morte. Uma outra carta foi enviada ainda em agosto, essa foi maior. Dava mais descrições dos crimes e trazia outras mensagens codificadas, citando também pela primeira vez seu codinome, Assassino do Zodíaco. Daí em diante, a população toda só se referia a ele por esse nome. Deu para perceber que ele se comunicava bastante com a polícia por meio de cartas. Isso vai continuar durante um bom tempo. Isso é o grande diferencial dele. Terceiro crime. Mais um crime brutal foi realizado no dia 27 de setembro de 1969, às margens de um lago, envolvendo mais um casal, que dessa vez foram amarrados e esfaqueados, com incessantes golpes a sangue frio. O garoto conseguiu sobreviver para contar às autoridades como era o assassino. Era um homem, mais uma vez robusto, grande, com uma máscara cobrindo todo o seu busto e com um símbolo bem no peito, a considerada marca do assassino. Uma circunferência vazada cortada ao meio com uma letra Φ maiúscula, do alfabeto grego. Além disso, na porta direita do carro do rapaz, estava escrito arranhado na lataria a data dos 3 ataques. Os 2 anteriores e esse terceiro, assinado no final com By Knife, como se fosse a assinatura posterior à despedida que fazemos quando escrevemos um bilhete ou uma carta para alguém. Quarto crime. Algumas semanas depois, como você já deve imaginar, ele atacou de novo. Dessa vez na cidade de São Francisco. Tiros foram ouvidos por uma testemunha que morava nos arredores, que conseguiu pegar o momento em que o possível passageiro que baleou o taxista estava saindo do carro tranquilamente, de forma calma, passo por passo, até sumir na esquina. A testemunha descreveu ele na ligação que rapidamente fez a emergência, de novo batendo com as características já ditas pelas outras pessoas que testemunharam os acontecidos. Apenas com uma diferença, a de que o homem usava um óculos no momento. Policiais que estavam em algumas quadras do local foram atender as ocorrências e lá conversando com as pessoas, todas reunidas, querendo saber o que aconteceu, recolhendo algumas informações sobre para que lado o homem se dirigiu e sobre a aparência dele. Eles anotaram que ele era um homem negro. Não me pergunte como de um homem branco de cabelo castanho claro foi para um homem negro de cabelo preto, porque as únicas respostas mais prováveis que eu consigo chegar foram que houve ou um baita desvio de comunicação ou um baita preconceito por parte dos policiais ou dos civis. Saíram para tentar procurar aquele homem com características afrodescendentes, enquanto ele provavelmente escapava, porém não o acharam. Só dias depois, quando as autoridades receberam outra das cartas do assassino, inclusive veio com um pedaço da camisa do motorista morto, que ele contou que naquele dia, quando os policiais o procuravam, eles passaram na rua do lado dele, enquanto ele estava caminhando de forma serena. Sim, por mais incrível que pareça, eles viram o sujeito, mas não o abordaram, por estarem buscando um homem com características totalmente distorcidas da real. Vai me falar que isso não parece coisa de filme. Em mais uma carta, ele prometeu que iria mudar o foco, agora ele mataria crianças indefesas. Enquanto caminhavam, iam para a escola, enquanto se divertiam e tudo mais. Nenhuma família queria mandar seus filhos para a escola, não queriam nem deixá-los sozinhos. Infelizmente, essa promessa foi falsa. Não se sabe por quê, mas ele nunca chegou a fazer isso de verdade. Talvez ele tenha apenas gostado de ver o medo das pessoas, a insegurança e o desespero. Por isso falou aquelas coisas, vai saber. Tentativa de ataque. Uma mulher estava indo visitar um parente no dia 22 de março de 1970. E enquanto ela estava dirigindo pela estrada, um carro se aproximou. O motorista fez um sinal para ela encostar. Assim que ela encostou, o homem ofereceu gentilmente ajuda para colocar a roda do carro dela no lugar, pois estava fora, e ela aceitou. Mas quando foi voltar à estrada, nem bem tinha andado, a roda estragou outra vez, e mais uma vez aquele humilde cavaleiro ofereceu ajuda. Mas uma carona para uma moça e sua filha pequena, ela foi guiando ele para a direção do destino, quando a máscara do homem considerado bom caiu,
Ele ameaçou ela e seu filho durante o percurso, superior a 1 hora. Até que a mulher viu a oportunidade, pulou do carro em movimento, rapidamente se escondendo em um matagal. Super quieta, morrendo de medo, sem fazer um único barulhinho. Tempos depois, quando ele havia desistido de procurar, a mulher foi até a delegacia para fazer uma denúncia. E lá viu um retrato falado de um assassino procurado na parede. Soube na hora que era o mesmo sujeito que lhe atacou. Isso mesmo, era o Zodíaco. Mais cartas foram enviadas. Dentre elas, em uma, o assassino do Zodíaco comentou de forma irônica que tinha dado uma carona para uma mulher e sua linda filhinha, mas que no meio do caminho acabou as perdendo. E uma outra dessas enviadas foi especificamente para um jornalista que há tempos atrás escreveu inúmeras matérias que falavam mal do homem dito Zodíaco, que matava as pessoas, insinuando em algumas, inclusive, que ele poderia ser homossexual, com a justificativa de ter uma probabilidade maior dentre os ataques dos homens sobreviverem. Mas nas cartas enviadas, ele só fez uma brincadeirinha de Halloween para dar medo do jornalista e só. Na mesma época, aconteceram mais 2 crimes. Uma moça de 18 anos foi esfaqueada várias vezes próximo à sua faculdade, e um desaparecimento repentino de uma senhorita de 25 anos. Ambos os crimes tinham peculiaridades já conhecidas do modo de agir do Zodíaco, mas a polícia não concluiu nada sobre, por falta de provas novamente. E finalmente as últimas cartas foram enviadas, uma em 1974, 3 anos mais tarde, contando de maneira aleatória que tinha assistido o recém-lançado filme O Exorcista nos cinemas, que ele gostara bastante, afirmando que era o melhor filme de comédia satírica, ou seja, o melhor filme de humor irônico que ele já tinha assistido. Sendo que o filme é de terror, envolve muitas coisas sobrenaturais e é até considerado por uma pesquisa realizada um dos filmes mais assustadores de todos os tempos. Bizarro, né? E a última carta, em 1978, que apesar de não ter sido comprovada, é considerada a última escrita por ele aos jornais. Bom, em relação a todas as vítimas deles, as confirmadas pela polícia são apenas 7. Mesmo com ele, na penúltima carta, escrevendo no cabeçalho, eu, 37. Departamento de Polícia da cidade de São Francisco, 0. O que deu a deduzir que ele estava se referindo à quantidade de pessoas que tinha matado, ou quem sabe quantos ataques tinha feito. Tudo isso sendo vitorioso, sem a polícia dar um passo à frente dele. Agora vamos à melhor parte, as teorias. Tem uma teoria mais recente, a de Gary Stewart, que afirmava que seu pai biológico, o empresário Van Best Jr., era o assassino do Zodíaco, tendo mais contato com ele através da mãe quando ele era mais adulto. Gary apresenta vários pontos em um livro que escreveu de que, sem dúvidas, o seu pai era o misterioso assassino. Em um dos pontos citados aqui, segundo Gary, nas cartas do Zodíaco apareceram as iniciais do nome do seu pai em meio ao texto, de uma forma implícita nos códigos. E também diz que um dos sobreviventes de um dos ataques falou que o agressor tinha uma cicatriz no dedo, que por coincidência seu pai também possuía. Além de que a aparência tinha muitos traços em comum com o retrato falado, e a caligrafia dele em um documento era muito semelhante à de quem escreveu as cartas enviadas à imprensa. Um dos investigadores da polícia disse que aquele documento que ele pegou para comparar, no caso, a certidão de casamento, não tinha sido escrita pelo seu pai, e sim por alguém que estava na igreja naquele dia, mas mesmo assim ele continua jurando de pé junto que ele tinha um pai assassino, apresentando várias outras evidências bem confiáveis. Assassino à solta. A segunda teoria que eu separei é a mais aceita disparado, pelo menos ao meu ver. Nela, Arthur Lane Allen é o suspeito de ser o terrível assassino. Tem bastante coisa estranha envolvendo ele, mas ele nunca foi preso, pois a maioria das evidências que as investigações conseguiram foram circunstanciais, ou seja, são evidências feitas por deduções e intuições, nada que se autocomprove como prova concreta. As únicas evidências chamadas de diretas, concretas de verdade, são 2.
A primeira é que a vítima do segundo casal atacado, Michelle, disse, apontando para a cara da foto do Arthur: é ele. Esse é o homem que atirou em mim. E a segunda é o reconhecimento de voz e de aparência dele por uma outra vítima, que jurava serem muito semelhantes à do homem que a atacou. Essas foram as concretas. Agora vamos às circunstanciais. Um amigo de Allen falou que ele disse durante uma conversa que ele gostaria de sair matando pessoas, com uma lanterna e uma arma, que seria interessante mandar cartas para a polícia, gerar medo nas pessoas, que seria fascinante, algo assim. E que se fizesse isso, teria que ser chamado de Zodíaco. E disse outras coisas bem características. Tudo teria sido contado para esse amigo antes mesmo de acontecer. Allen vivia perto da área onde os crimes aconteceram. A família disse que no dia que o assassino esfaqueou os jovens perto do lago, Arthur tinha voltado para casa com sangue na roupa e com uma faca, o que pode ser explicado, segundo ele, pelo fato de ter matado galinhas para fazer um suposto ensopado no dia. Uma meia-irmã dele afirma que ele aprendeu a escrever com a mão direita desde criança, apesar de ser canhoto, o que pode muito bem explicar o porquê de sua caligrafia não bater com as cartas. E também o mais interessante é que ele foi preso em 1971. Até 6 meses depois da sua soltura, nenhuma carta foi enviada aos jornais nem à polícia. Isso mesmo, nenhuma. E eu, como falei, depois de 6 meses as cartas voltaram, inclusive aquela do exorcista, lembra? Então, muita coincidência, não? Tudo isso e mais não serviu para condená-lo, pois, como eu disse, foram evidências circunstanciais, as quais não servem de prova definitiva para acusar alguém de forma formal. Você, assim como eu, deve ter ficado doido e talvez queira se aprofundar mais nesse caso, mas fique tranquilo, tem bastante conteúdo na internet. Falando nisso, eu queria te recomendar alguns. Tem um filme muito bom sobre isso. O nome dele é Zodíaco. O filme de mistério de 2007 que mostra a jornada sem fim dos investigadores e policiais que tentam desvendar o mistério do homem que aterroriza a cidade de São Francisco e ainda tira sarro das autoridades com cartas e mensagens criptografadas, como um verdadeiro jogo. E se você quiser ver mais, tem um ótimo documentário chamado This is the Zodiac Speaking, bem tranquilo, mas que vai te deixar sem piscar enquanto assiste, querendo cada vez mais saber sobre. O que achou desse caso? Comenta aí embaixo que eu quero saber sua opinião. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigada por ter assistido até o final. Se inscreva para acompanhar mais vídeos do canal, porque muitos estão por vir por aí. E deixe seu like aí embaixo. Até a próxima!